O tema da mensagem que Deus permitiu que eu trouxesse para a igreja hoje é Babilônia, a terra estranha de dores e sofrimentos. Babilônia, a terra estranha de dores e sofrimentos. O texto bíblico que vai dar ênfase a essa mensagem está no livro do profeta Jeremias, capítulo 25, versículo 11. Jeremias, capítulo 25, versículo 11. Marca aí na sua Bíblia. O pastor vai ler o texto. Todos acharam? Quem falta achar? Não vou ler. Preste atenção. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Vamos orar para que Deus nos dê discernimento sobre essa palavra. Oremos ao nosso Deus agora. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Pai, nosso amigo, nosso Redentor que vive, aqui estamos nós, pela Tua graça, reunidos nesse santuário, para Te louvar, para Te adorar, para ouvir a Tua voz, para aprender de Deus, para podermos crescer na graça e no conhecimento de Jesus, para que possamos Te servir como o Senhor quer ser servido, para que possamos viver como sal da terra e como luz do mundo. E eu peço ao Senhor que nessa manhã fale ao coração de cada um que está aqui presente, daqueles que vão ouvir através de uma mensagem gravada, que será posta no YouTube, aonde quer que chegue essa mensagem, que ela opere mudanças transformadoras, para a honra, para a glória e para o louvor do santo nome do Senhor. Usa-me como teu pastor, como teu servo, capacita-me, meu Deus, a proclamar a tua palavra com verdade, porque a minha suficiência não vem de mim, vem de ti. O Senhor é que me capacita, o Senhor é que me dá condições de fazê-lo. Eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus, e que todos que creem digam amém, amém e amém. Graças a Deus. Meus irmãos amados e minhas irmãs em Cristo, nessa época que Deus usou o profeta Jeremias para profetizar para Israel, foi uma época que o povo de Israel estava vivendo uma vida desregrada, uma vida de desobediência, falta de temor reverencial, praticavam idolatria. Como nós vemos no dia de hoje, muitos que se dizem cristãos fazem a mesma coisa. Já foi feito no passado, continua sendo feito nos dias de hoje. Então, Deus manda o profeta Jeremias profetizar o que aconteceria com a nação de Israel por causa dos seus pecados, por causa da sua transgressão, por causa da sua desobediência. Então, já fica bem claro no início dessa minha homilia que Deus se sente profundamente ofendido quando o seu povo desobedece os seus mandamentos. Não tem nada que ofenda mais a Deus do que você negligenciar a obediência à palavra. Então, o povo de Israel acabou sofrendo terrivelmente as consequências de uma vida contrária aos mandamentos de Deus, ao que Deus determinava. Aí alguém pode perguntar assim, pastor, e o que é que nós temos com isso? Isso foi com o povo de Israel, isso foi no Velho Testamento, nós estamos no Novo, estamos debaixo da dispensação da graça. O que é que tem a ver conosco esse assunto? O que tem a ver conosco, e é isso que eu chamo a atenção de você, é importante que todos nós aqui compreendamos que a Igreja de Jesus é o Israel de hoje, formado por judeus e gentios, eleitos e predestinados para a salvação. Não há mais separação dos judeus de um lado, cristão de outro. É o Israel espiritual. A igreja é o Israel de hoje, formada por judeus e gentios, eleitos e predestinados. Então, o mesmo Deus que castigava Israel no passado, castiga o Israel espiritual hoje. Se nós desobedecemos, se nós transgredimos a palavra, se nós procedermos da maneira que Israel no passado procedeu, sofreremos as mesmas consequências. Então, abra em Hebreus capítulo 2. Vamos ver aqui. Hebreus capítulo 2, versículo 2 e 3. Ok? Todos prontos? Então lá vai.
Vou ler. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Você vê? Toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Deus está dizendo, se vocês procederem da mesma forma, receberão também. A igreja de Corinto, o Senhor disse uma coisa interessante. 1 Coríntios, capítulo 10. Marca aí na tua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 5 a 11. Amém? Posso ler? Pode procurar com calma. Aqui nós temos pressa de chegar. Nenhuma pressa de sair. Ok? Então lá vai, eu vou ler. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão por que ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós, para a igreja hoje, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatra, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pela mordedura das serpentes. Versículo 10. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos tempos têm chegado. Então aqui, Deus mostra o que aconteceu com Israel e diz que mandou que essas coisas fossem escritas para servir de exemplo para nós, no dia de hoje. Porque muita gente imagina que havia um Deus no Velho Testamento e há um Deus no Novo Testamento. E no Velho Testamento Deus agiu de uma maneira, no Novo agiu de outra. Não é o mesmo Deus. Ele está aqui, ele está mostrando, por escrita para a advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos tempos têm chegado. Então, a advertência de Deus é para a gente não incorrer no mesmo erro dos israelitas, para não recebermos um justo castigo. Você vê que uma coisa tem conexão com a outra, uma coisa está ligada à outra. Aconteceu no passado, se a gente repetir o mesmo erro, eu avisei, eu alertei, eu mostrei, eu exortei, vocês fizeram porque quiseram, então vão receber um justo castigo. Eu sempre digo, meu irmão, que cristianismo é coisa séria. Cristianismo não é fazer jejum, não é fazer corrente, não é subir monte, desce monte, não é essa disputa por cargo que você vê nas igrejas. Não é um local onde a pessoa se reúne para mostrar a roupa nova que comprou, o sapato novo, o carro novo. Absolutamente não. Cristianismo é a reunião dos filhos de Deus ouvindo e obedecendo a palavra. Cristianismo é a reunião dos filhos de Deus ouvindo e praticando a palavra. Diga, praticando a palavra. Se esforçando para servir a Deus da maneira que Deus quer ser servido. Nós temos a mania de querer servir a Deus como nós queremos. Não é como eu quero, não é como você quer. É como Deus quer. Nós somos apenas servos. Então, Jeremias profetizou ao povo de Israel que vivia uma vida de pecado, de idolatria, feitiçaria, de imoralidade. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Da maneira como Jeremias profetizou, aconteceu. No ano 586 a.C., Babilônia, a terrível Babilônia daquela época, invade Israel, castiga os judeus, mata muitos judeus, e os que não conseguiram fugir foram levados escravos para a Babilônia. Uma tragédia aconteceu com o judaísmo nessa época. Então, é nesse cenário triste, é nesse cenário caótico, de muitas dores, de muitas lágrimas, que alguém escreveu o Salmo 137. Por que eu digo alguém escreveu?
porque não se tem uma certeza absoluta de quem foi que escreveu. Alguém de Deus escreveu. Pode ter sido Davi, mas o estranho é que não se identificou. Mas esse Salmo 137, muita gente considera o salmo mais triste da Bíblia. O salmo mais triste da Bíblia. Você vai entender por quê. Eu fiquei meditando ontem, por que é que tem tanta gente dentro das igrejas que, mesmo sendo advertidos que toda obediência já recebe um justo castigo, vive em desobediência para Deus. Eu fiquei meditando. Por que, meu Deus, que há tanta gente dentro das igrejas se dizendo cristã, carregando a Bíblia debaixo do braço, orando, usando saudações religiosas, tu és um abençoado, a paz do Senhor, irmão. Mas, quando são advertidos de que toda desobediência recebe um justo castigo, eles continuam vivendo em desobediência. Não é estranho isso? Está errado, Deus repreende, Deus mostra o erro e continua em desobediência. Não tem medo do justo castigo? O que Deus me fez entender foi o seguinte: como o justo castigo de Deus não ocorre de imediato, assim que a pessoa errou, assim que ela transgrediu a palavra, então as pessoas não acreditam que Deus vai castigar. Quantas vezes Deus usa o pastor para fazer uma pregação, chamando a atenção, exortando a igreja, e aí a pessoa diz assim, também não é assim como o pastor está falando. Eu tenho meus erros, já tem tempo que eu estou errado, e não vi Deus me punir ainda. Deus não é isso, não. Por que as pessoas pensam assim? Porque se o castigo ocorresse de imediato, como foi na igreja primitiva com Ananias e Safira, lembra? Aquele casal que tentou enganar os apóstolos, viu as pessoas dando oferta, disseram, opa, vamos também dar que o pessoal gosta, vamos aparecer, vamos ser bem vistos. Venderam uma terra e combinaram, marido e mulher. Olha, para dar a igreja era 100 mil, um exemplo. Vamos dizer que vendemos por 50. 50 a gente guarda nosso. E quando foi, o Espírito Santo revela a Pedro que eles estavam trapaceando. E Pedro repreende e o marido cai morto na hora. Tempo depois chega a esposa, ainda vê o marido morto, Pedro pergunta, você vendeu por 50? Foi, cai morto também. E aquilo causou um temor muito grande na igreja. Eles viram que com Deus não se brinca. A igreja estava iniciando. A igreja precisava ser edificada com rigor, como Deus requer. Então, o que Deus está mostrando aqui é que essa é a razão de ter muita gente que se faz presente nos cultos da igreja, ouve a palavra, cantam louvores, adoram a Deus, mas não são fiéis nos dízimos. Está vindo ao templo, está participando do culto, mas não é fiel nos dízimos. São avarentas nas ofertas. Está dentro da igreja, mas é um péssimo filho, um péssimo marido, uma péssima esposa. Como é que você tem sido como marido? A palavra do Senhor diz, maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Você tem que amar a tua mulher como Jesus amou a igreja e deu a própria vida por ela. Então ele pergunta, como é que você tem sido como filho? Que coisa triste. É um filho que se diz cristão e trata a mãe como se fosse um lixo. Não dá valor à pai, não dá valor a ninguém. Como é que você tem sido como patrão? Você é justo? Você recompensa bem aqueles que estão trabalhando com você para o teu crescimento, para a tua edificação? Como é que você é como patrão? Como é que você é como funcionário? Às vezes está dentro da igreja e é um péssimo funcionário. Está no trabalho, o chefe está presente, sentado ali na mesa, ele trabalha. O chefe dá uma saída, ele pega a revista, um jornal, bota aqui. Isso é desonestidade. Isso é desonestidade. Se diz que é de Deus, vai receber um justo castigo. Diga graças a Deus. Então, você vê dentro da igreja gente murmuradora. Ai, que isso me dá calafrios. Quando eu falo essa palavra, murmuração, me deixa com ânsia de vômito. Gente insatisfeita com tudo, não se satisfaz com nada que Deus dá.
gente arrogante, dentro da igreja gente briguenta, que briga por isso, briga por aquilo, fofoqueiros, vão por tempo para fazer fofoca, falar da vida de um, falar da vida de outro. Olha, quero dizer para você, ter muito cuidado, porque quando você menos espera, a fatura chega. E vem com juros e correção monetária. Tem um ano que eu ouço o pastor dizer que Deus castiga quem falta culto, está desobedecendo para lá. Eu ainda não vi Deus fazer isso. Deus não é isso. Deus é o quê, então? É que não é de imediato. Se fosse de imediato, ninguém brincava com Deus. Se o cara transgredisse um mandamento de Deus aqui agora, caísse duro, teso no chão, todo mundo ia ficar com hora. Não brinque não, que é na hora. Deus age na hora. Mas não é na hora, é no tempo que Deus quer. Mas está garantida a fatura e ela vai vir com juros e correção monetária. Creia nisso. Volte lá ao Salmo 37. Salmo 37. Versículo 1 a 4. Como eu disse, muita gente considera esse o salmo mais triste da Bíblia. Então, encontraram? Vou ler. Salmo 137, versículo 1 a 4. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativo nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cantos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Olha só que coisa interessante aqui. Nos salgueiros que lá havia, penduramos as nossas harpas. O povo estava sendo castigado por Deus, recebendo um justo castigo porque desobedeceram a Deus. Não estavam levando a sério a vida espiritual. Como muita gente nos dias de hoje não leva a sério a vida espiritual. Não leva. Então, o pecado silenciou os judeus. Quando você está em pecado, você não tem ânimo de ir à igreja, você não tem ânimo para cantar louvor, você não tem ânimo para ouvir, você fica uma pessoa estéril. Eles não conseguiam falar nada. Havia um desânimo total. Não conseguiu cantar, não conseguiu louvar, não conseguiu adorar. O pecado silenciou os judeus. Terrível isso aqui, né? Agora, há dois motivos pelos quais eles não tocaram as harpas. Devido ao pecado, ficaram como se estivessem anestesiados. Sabe uma pessoa que recebe anestesia? Ela não tem mais domínio sobre o corpo. Como se estivesse anestesiado. Por isso que não tocaram as harpas. Segundo motivo, eles se sentiam afastados de Deus, vazios de Deus, que é como se sente toda pessoa que transgride a palavra e se afasta de Deus. Ela sente um vazio profundo, ela sente uma depressão espiritual muito grande, ela fica numa agonia terrível. Agora, o que eram esses salgueiros, pastor? Era um tipo de árvore que brotava naquela região e eles foram lá e penduraram as harpas. Agora, que coisa interessante. Os seus opressores, os seus carrascos, zombavam e pediam: cante canções, cante algum dos cantos de Sião. Quando você lê isso aqui no Salmo, parece que eles estavam pedindo para eles cantarem porque eles estavam interessados nos cantos. Isso era um escárnio, estava zombando. Não era porque eles gostavam dos hinos que o povo de Israel cantava. Os babilônios não pediram para os judeus cantarem porque estavam interessados em ouvir uma voz bonita, um hino de louvor a Deus, de adoração a Deus bonito. Não foi por isso, não. Não é porque eles pediram como se estivessem admirados pelos judeus cantarem. Eles eram irônicos. É como se dissesse assim: ô, judeus, nós temos ouvido que vocês, israelitas, são bons cantores. Celebrem para nós a majestade e a proteção do Deus de vocês. Cante agora que Deus é tremendo, que Deus livra, que Deus liberta. Cantem que Deus é contigo, que o Senhor é Deus. Então estavam zombando, escarnecendo, com ironia.
Então, meus irmãos amados de Deus, sempre que vierem lutas, provações, problemas de toda sorte que a gente sempre enfrenta no dia a dia da vida, não pendure a sua harpa. Não pendure. Pendurar a harpa significa um tipo de desânimo, um comodismo diante da disciplina de Deus. Deus começa a disciplinar a pessoa e ela desanima. Ao invés de ela erguer a cabeça, se consertar com Deus e partir em frente, ela desanima. Eu não tenho mais ânimo para ir para a igreja, não tenho mais ânimo para ler a Bíblia, eu não tenho mais ânimo para orar. Isso aqui é pendurar a harpa. Eles estavam numa vida de erro, de pecado, chegaram lá, não tem como cantar, vamos pendurar. Não tem inspiração, não sinto vontade, não sinto mais o desejo. Esse era o estado deles aqui. Em Atos dos Apóstolos, vem o contraponto. Atos, capítulo 16, versículo 25. Atos 16, 25. Ok? Vou ler. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas cantavam louvores a Deus e os demais companheiros de prisão escutavam. Olha o exemplo contrário. Enquanto os judeus estavam na Babilônia se calaram, não tinham inspiração, não tinham vontade de louvar, de adorar a Deus, Paulo e Silas, presos, faziam o quê? Cantavam louvores e os demais companheiros de prisão escutavam. Você sabe o que aconteceu, né? Um terremoto rompeu as áreas, abriu as algemas e eles foram libertos. Então, se lembre desse exemplo de Paulo e Silas, e nas horas difíceis da vida, na hora das grandes lutas, não pendure a sua harpa. Não pendure, pelo contrário, se conserte com Deus, busque com todas as suas forças se reconciliar com o Senhor, se encher da presença do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo? É ser dirigido pelo Espírito Santo. Por isso que lá em Atos, de várias vezes com Paulo. Paulo, novamente, cheio do Espírito, ou seja, dirigido pelo Espírito, impulsionado pelo Espírito. Então, se encha do Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo dirigir a tua vida. Então, fica a lição. Independente do que você esteja passando, não pendure a harpa. Enfrente as suas provações, adorando a Deus de toda a sua alma. Não importa o que você esteja passando. Pode estar passando a maior tempestade do mundo. Um sofrimento cruel. Não pendure a harpa. Não pendure. Porque isso agrada a Deus. Jesus ensinou uma coisa interessante em Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22, versículo 36 a 38. Mateus registrou, veio de lá um fariseu e tentou provocar o Senhor. E perguntou a Jesus: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Qual é o grande mandamento na lei? Respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus. Ele não disse com 50% do teu coração, com 30% da tua alma, com 5% do teu entendimento. Ele disse não, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o sentimento. O adorar a Deus não pode ser uma coisa fria, tem que ser aquela coisa que emociona, que arrepia. Eu gosto de hino de louvor que provoca isso em mim. Porque às vezes é um hino animado, mas não transmite coisa que a gente gostaria que transmitisse. Então, esse é o grande primeiro mandamento. E a gente sabe, pelo que Deus já nos revelou das duas descendências, que só os filhos do diabo não conseguem se consertar com Deus nunca. Os filhos do diabo nunca se consertam com Deus, porque eles foram postos nesse mundo para tropeçarem na palavra, para serem desobedientes. O joio, quando ele é desmascarado, ele se vai. Ele se vai, sai das fileiras da igreja. Foi desmascarado. E ele vai e abraça os falsos deuses desse mundo. Por exemplo, Romanos 1, capítulo 1, versículo 23, nos dá uma ideia do que essa gente faz.
Eu espero que nunca você faça. Porque você é de Deus, você é um eleito, você é um predestinado. Encontraram Romanos 1, 23. Olha o que é que eles fazem. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. O que Deus está nos mostrando aqui é que esse povo foi levado cativo para a Babilônia, penduraram as harpas, mas não destruíram as harpas. Eles podiam ter destruído as harpas. Eles apenas penduraram as harpas. Pendurar as harpas mostra o quê? Eles tinham esperança de voltar a usá-las. Senão jogar fora. Não vamos mais usar, nunca mais vamos adorar. Penduraram, é sinal de que pretendiam usar mais adiante. Eles tinham a esperança de voltar a louvar e adorar a Deus. À medida que o tempo foi passando, eles caíram na real e agora desejam que Deus restaurasse eles. Por isso que eles penduraram as armas. Outra coisa, se a pessoa está vivendo uma vida de pecado, mesmo dentro da igreja, demora em se consertar com Deus, recebe exortação de um, conselho de outro, faz gabinete pastoral, conserta esse erro, muda essa sua atitude, isso não é de Deus, não agrada a Deus, e ela demora em se consertar com Deus, vai empurrando com a barriga. Eu digo que é melhor pendurar a harpa do que fazer a obra de Deus em pecado. É melhor pendurar do que fazer a obra de Deus em pecado. É melhor parar de pregar do que pregar com o cheiro do pecado. Tem muitos pastores que pregam com o cheiro do pecado. Você não pode nem chegar perto que você sente o mau cheiro do pecado. É melhor parar de servir no grupo de louvor do que louvar com as mãos sujas do pecado. Não tem nenhuma dúvida. Eu não sei quais são as tuas lutas hoje. Não sei qual é a tua dor. Quais são as tuas angústias. Mas uma coisa eu sei e digo para você. Não despedaça a tua harpa. Não despedaça. Mantenha contigo. Toque, cante, louve, adore. Porque, olha só. Assim como o sofrimento do povo escravo na Babilônia tinha um tempo determinado por Deus para acabar, da mesma maneira, os teus problemas, as tuas lutas, também têm um fim determinado para eles. Ao povo de Israel que foi escravo, Deus determinou 70 anos. Vão ficar escravos 70 anos. Tinha um tempo determinado. Nós não sabemos o tempo determinado para Deus acabar com a grande luta que nós vivemos, com o pecado. Nós não sabemos, mas sabemos que vai chegar ao fim. Veja Jeremias, capítulo 25. Grave bem isso aí. As tuas lutas terão um fim. As tuas batalhas terão um fim. Tuas lágrimas cessarão um dia. Jeremias, capítulo 25, versículo 11. Vou ler. Acontecerá, porém, que, quando se cumprir os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a desta nação, diz o Senhor, como também o da terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. Quer dizer que havia um tempo para aquele sofrimento acabar, 70 anos. Há um tempo determinado por Deus para você dar a sua volta por cima. O cristão, ele dá a volta por cima. Se ele está numa situação de dificuldade, de erro, de sofrimento, de provação, chega uma hora que ele dá a volta por cima. Há um tempo determinado por Deus para você dar essa volta por cima. Você não sabe o tempo, eu também não sei. Mas você sabe que esse tempo chega. É o tempo de Deus. Agora, creia que essa sua volta por cima, essa volta dos bons tempos, também chegará. Como chegou a libertação dos judeus da Babilônia, vai chegar também o dia de você se libertar desse problema, dessa dor, dessa angústia, desse casamento em crise, desse filho problemático. Você só não pode virar as costas para Deus. Não pode abandonar as fileiras da igreja. Creia nisso. Não deixe que nada de Deus seja destruído em tua vida. Nada, absolutamente nada. Eu mostrei há pouco que o povo da Babilônia
pediam para os judeus que eram escravos cantarem canções de Jerusalém. Canta aí, canção do Deus de vocês. Vocês não cantam que ele é forte, que ele é o Todo-Poderoso, que ele fez, que ele faz. Canta aí, canta aí, canta aí. Os judeus podiam ter atendido o pedido. Eles podiam ter dito, vamos cantar. Pelo menos a gente faz média com eles. Quem sabe eles ficam mais simpáticos e não nos maltratam tanto, serão mais tolerantes. Podiam ter usado essa brecha para diminuir a opressão que eles passavam, que era grande. Mas olha que coisa interessante, os judeus não usaram aquilo que é santo para agradar quem é profano. Não usaram o santo para agradar os profanos. Os judeus não usaram as coisas sagradas para agradar pessoas. O que é que eu quero dizer com isso aqui? Pastores, membros da igreja, todos nós somos ministros de Cristo. Nós temos a missão de pregar, evangelizar. Eu prego, você tem condição de pregar para a tua família, para o teu vizinho, para o teu colega de trabalho. Não pregue para agradar pessoas. Muitos pastores pregam só aquilo que agrada o povo. Não faça isso. Não caia nessa esparrela. Pregue a palavra para a glória de Deus. Pregue a palavra para a edificação de quem está ouvindo. Não pregue o que as pessoas desejam ouvir. E tem gente que gosta de... queria ouvir isso, queria ouvir aquilo. Não. Nós temos o compromisso com Deus de pregar o que elas precisam ouvir. Mesmo que te achem antipático, mesmo que te achem radical, mas não pregue para agradar. Não pregue o que elas querem ouvir, pregue o que elas precisam ouvir. Então, não cante, não toque, não pregue, não exerça nenhum ofício na igreja para agradar pessoas. Faça tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Uma moça que eu só conheço pelo WhatsApp, ela conseguiu o meu telefone, entrou no meu grupo de WhatsApp, e ela disse, pastor, eu gosto do senhor porque eu fiz uma consulta ao senhor, um problema grave que ela estava passando com o marido, e o senhor não pensou duas vezes, falou que eu não queria ouvir. E na hora eu fiquei meio chateado, depois que pastor duro, fiquei meio chateado, fui para casa, mas em casa fiquei meditando. Eu digo, não é que ele falou a verdade? Ele não fez média comigo. Ele falou que eu precisava ouvir. Agora, cabe a mim ter a coragem de tomar atitude. O apóstolo Paulo escreveu à igreja da Galácia, Gálatas capítulo 1, versículo 10, já que estamos falando em agradar homens. Ok? Gálatas capítulo 1, versículo 10. Pode procurar enquanto eu molho a garganta. Pronto? Vou ler. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Fez uma pergunta. Quer dizer que antes ele agradava os homens. O que ele fazia era para agradar o chefe, o líder. Agora ele mudou. Agora, eu procuro agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, eu não seria servo de Cristo. Então, não faça as coisas para agradar os homens. Não pregue o que as pessoas querem ouvir, mas o que elas precisam ouvir. E, às vezes, o que elas precisam ouvir são palavras duras, que vai exigir da pessoa uma tomada de posição. Que ela prove se tem fé ou se não tem fé. Se tem uma fé genuína ou se tem uma fé falsa. Aqui nessa igreja, na Cristo é Vida, Deus fala, irmão. Aqui tem alimento sólido. E a pessoa que vem para a igreja Cristo é Vida, que não foi chamada por Deus, não é uma escolha de Deus, ela pode ficar conosco um tempo, 2 tempos, mas não todo tempo. Não aguenta. Chega um dia que o filho do diabo se vai. Ele não aguenta. Ele faz de tudo para aguentar, mas agora que ele fica incomodado, faz uma bobagem, está fantasiado de ovelha, mas chega um dia que pisa no calo dele e vai... Aí, o que é isso aí? Unhas de lobo. Aí você descobre que era um lobo fantasiado de ovelha.
Então, no versículo 4 do Salmo 137, volte lá. Capítulo 4 do Salmo 137. O salmista diz: como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Como é que nós iríamos entoar o canto do Senhor em terra estranha? Essa terra estrangeira, estranha, era a Babilônia. Apesar dos judeus estarem lá, prisioneiros, eles não eram da Babilônia. Eles não pertenciam à Babilônia. Babilônia é considerada por eles, está aqui, como uma terra estranha. A terra deles era Jerusalém. Olha que coisa bonita. Eu vou dizer para você uma coisa: você que está na Babilônia, afastado dos caminhos de Jerusalém, você está em terra estranha. Está afastado de Deus, está transgredindo a palavra, está vivendo no erro, no pecado. Você não está nos caminhos de Jerusalém, você está em terra estranha. Você está na Babilônia. Na terra estranha, nessa Babilônia perversa, reina a idolatria, os vícios, a prostituição, a mentira, o adultério, a desonestidade, homem casando com homem, mulher casando com mulher. Mas tem uma voz convidando aqueles que estão na terra estranha a voltar para a sua terra. Há uma voz que está dizendo: volta, sai da Babilônia e volta para Jerusalém. E essa mesma voz está falando com os que estão em Jerusalém para não irem para a Babilônia. Não saiam de Jerusalém, não vão para a Babilônia. Deus está chamando quem está na Babilônia para voltar para Jerusalém. Quem está na Babilônia sempre lembra de Jerusalém, dos hinos. Quem está na Babilônia sempre lembra dos irmãos que ele deixou na igreja. A igreja é Jerusalém celestial. Lembra dos cultos de Jerusalém. Vive de saudade, mas está apartada de Deus. Aquela pessoa que congrega, faz uma besteira, é punido, recebe uma advertência, mas não reconhece o erro, quer jogar a sujeira para debaixo do tapete. Essa pessoa, ela vira as costas para a igreja e passa a viver somente de lembranças do passado. Quantas vezes eu recebo ligação: pastor, eu congreguei aí, tenho tanta saudade, e por que não volta, meu irmão, minha irmã? Eu tenho vergonha. A pessoa dizer que tem vergonha de voltar. Então, nada mudou. Nada. Os planos de Deus continuam os mesmos. Mas você precisa sair dessa terra de escravidão. Os planos de Deus para a tua vida, para a minha vida, continuam os mesmos. O profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 25, Isaías 43, 25. Olha o que o Senhor falou através do profeta. Eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Olha o Deus que você serve. Errou, cometeu um erro, se conserta com Deus. Deus é bom, Deus é amor, Deus é justo. Veja também Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8, versículo 12. Que Deus maravilhoso esse nosso. Tem um corinho antigo que cantava assim: mas que Deus maravilhoso é esse nosso. É esse nosso. Eu não lembro. Então vou ler Hebreus 8, 12. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Diga graças a Deus. Para as tuas iniquidades eu usarei de misericórdia, e dos teus pecados jamais me lembrarei. Esse é o Deus que nós cremos. Deus não fica jogando na nossa cara nossos erros. Deus não fica apontando o dedo, como nós temos a mania de fazer uns com os outros. Deus é diferente. Então, os que Deus predestinou não se esquecem de Jerusalém nunca. A igreja é essa Jerusalém celestial. Nós cantamos ainda agora:
passageiro desse mundo passageiro. Eu vi a glória do Senhor que me quer bem. Eu vi a noiva descer toda formosa. Eu vi descendo a nova Jerusalém. A igreja. Eu vou mostrar que os judeus, mesmo passando por um dos momentos mais humilhantes da sua história, que é que eles confessam, mesmo passando por um dos momentos mais terríveis da vida deles, Salmo 137, versículo 5. Ok? Olha o que eles dizem. Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Eles não se esqueceram que eram de Jerusalém. Eles não esqueceram que mesmo em meio à dor, ainda existia uma promessa de Deus sobre a vida deles. Eles sabiam que Deus ia ser a resposta. Não esqueceram, não jogaram a toalha. Então, não deixe que as tuas lutas te façam esquecer que você tem o Senhor dos Senhores contigo. Não deixe os teus problemas fazer você esquecer que o Deus Todo-Poderoso está junto com você. Ele não nos deixa só nunca. Nunca estamos sozinhos. Diga graças a Deus. Mesmo diante de situações extremamente doloridas, eles não se esqueciam que pertenciam a Jerusalém. Olha, manda essas crianças baixar a voz aí. Vou repetir. Mesmo diante de situações extremamente doloridas, extremamente difíceis, eles não se esqueceram que pertenciam a Jerusalém Celestial. Que fidelidade, hein? Prometa para você mesmo não se esquecer de tudo que Deus fez você vencer na vida até você chegar aqui hoje. Você já parou para pensar nisso? Tudo que Deus fez você vencer na vida para você chegar aqui hoje. Gente que vivia escravo do cigarro. Deus fez ele se libertar do cigarro. Gente que vivia na macumba. Deus fez ele se libertar da macumba. Você que enfrentou alcoolismo. Deus te libertou do alcoolismo. Quantas vitórias Deus te concedeu para você chegar aqui hoje? Eu me lembro, eu ainda um rapaz jovem, no Rio de Janeiro, um dia tinha um tio meu que já morreu, os dois tios, eles moravam na mesma casa, casas vizinhas. E era um dia de domingo à tarde, tinha jogo no Maracanã. Aí a gente, vamos assistir, vamos ver Flamengo e Botafogo, aquela... Mas um desses meus tios era muito molenga. Minha tia mandava nele, tia Doda. Ela dizia, Marconi, virava um gatinho. Aí ele tinha bebido uma cerveja, aí ficou macho. Ele, bora lá no peito, vamos pro Maracanã, tal, não sei o quê. Aí ele pegou a chave do carro e nós entramos. Eu, meu irmão Flavinho e os dois tios na frente era um Fusca que ele tinha, um Fusquinha. Aí saímos. Ainda era cedo, o jogo do Maracanã era 5 horas da tarde. E alguém teve a ideia, não sei quem foi, acho que foi meu outro tio, disse, vamos parar, disse o nome de um bar conhecido, para tomar uma. Esse negócio de tomar uma, perdemos a hora do jogo, todo mundo encheu a cara, agora vamos voltar para casa. Ele dirigindo o carro em alta velocidade, e tinha uma avenida lá que tinha uma rotatória. Sabe o que é a rotatória, né? Os carros. E a gente marcou, empurra o pé para ver o carro derrapar. E ele empurrou o pé e o carro capotou 5 vezes. 5 vezes. Quando parou, não sabia onde ele estava, foram cuspidos. Só estava eu e meu irmão no banco de trás. Não teve espaço para a gente ser lançado fora. Você vê, o predestinado não pode morrer sem que ele experimente a graça de Deus. Não morre. Quantas lutas Deus nos fez vencer para a gente chegar até o dia de hoje. Isso é para ter gratidão a Deus. Amém? Então, há um hino que diz assim, daqui a pouco nós vamos cantar.
Se não fosse a mão de Deus, nem aqui você estaria. Se não fosse a mão de Deus, às vezes eu fico me lembrando como era a minha vida. E eu não vivi vida de desregramento total, não. Mas era um desregramento. Quantas vezes acordava de uma noitada com uma ressaca moral? Você sabe o que é uma ressaca moral? É você se arrepender do que fez na noite passada. Como é que eu fiz isso? Como é que eu me submeti a isso? Deus me libertou. Então, se não fosse a mão de Deus, nem aqui eu estaria. Diga graças a Deus. Quantas vezes nós vimos na Babilônia dívidas, a Babilônia das dívidas, a Babilônia das incertezas, a Babilônia das impossibilidades, do divórcio, da falta de paz. Tudo isso é Babilônia. Tudo isso é Babilônia. Então, por mais difícil que seja a situação, não pare de cantar, não pare de louvar, não pare de adorar, não pare de frequentar os cultos, não pare de orar, não pare de ler a Bíblia. Porque se você parar, você está impedindo Deus de agir em teu favor. Eu vou mostrar a importância dessas coisas. Não parar de adorar, não parar de ler a Bíblia, não parar de louvar. Abra no Salmo 119, versículo 92 a 93. Salmo 119, versículo 92 a 93. Olha o que o salmista disse para Deus. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, será que a lei do Senhor, a palavra, tem sido o teu prazer? Quantas vezes você lê a Bíblia no dia? Ah, pastor, tem dia que eu nem leio, até esqueço. Sou muito atarefado, muito atarefado. Deus tem que ser a nossa prioridade. Hoje é eleição, né? Segundo turno, em algumas cidades. Eu vejo que alguns irmãos deram preferência a ir votar para depois ir para o culto. Não, Deus é a prioridade. Tem que ficar no culto. Quando terminar o culto, meio-dia, eu vou votar. Coloque Deus como prioridade. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tem dado vida. Olha a importância de ler a Bíblia, de orar, de meditar, de estar presente em todos os cultos. No Salmo 137, versículo 1. Salmo 137, versículo 1. Vou ler. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, lembrando de Jerusalém. Quando esse povo de Deus aqui chegou como escravo na Babilônia, a única coisa que eles conseguiam fazer era sentar e chorar. Sentavam na beira do rio, choravam. Não podiam fazer outra coisa. Então aqui Deus nos ensina, está ensinando a mim, está ensinando a cada um de vocês, que nós devemos reagir às adversidades da vida. Não podemos, de hipótese alguma, permitir que as adversidades, as lutas, os problemas venham nos deixar prostrados. Nunca permite. Por que eu mesmo enfermo, faço culto, às vezes achando que não vou conseguir, mas eu venho, Deus me honra e eu consigo, porque você não pode dar bobeira. Você não pode deixar os problemas da vida te deixar prostrado. Não pode. Diga graças a Deus. Você lembra de Ana, que era estéril, que o sonho que ela tinha era ter um filho? Orou. Não teve resposta de Deus. Orou. Até que teve um dia que Deus disse, está aí teu filho. Engravidou. Recebeu o filho que ela tanto queria. A mulher que sofria daquele fluxo sanguíneo, a mulher hemorrágica, enfrentou a multidão, mesmo frágil, mesmo debilitada, alcançou a sua cura. Então, você está enfrentando lutas, problemas, ore a Deus, peça a Deus uma estratégia. Senhor, me dê uma estratégia, o que é que eu faço para sair desse buraco?
que é que eu faço para dar a volta por cima? O que é que eu faço para sair dessa seca? Peça a Deus uma direção, peça a Deus uma saída, mas peça mesmo. Porque as pessoas, quando estão enfrentando problema, elas decidem o que fazer. Não consulta a Deus. Senhor, está certo isso aqui? Se eu fizer isso, o senhor aprova? É isso que o senhor quer? Me mostra uma direção. Não, eu não vou fazer isso, fazer aquilo. Deus fica para o último plano. Não pode. Quando Jesus se deparou com a viúva de Naim, que ia enterrar o filho, a mulher sofrendo, a mãe sofrendo, e Jesus disse para a viúva de Naim: não chore. Não chore, mulher. Ele diz a mesma coisa para nós hoje. Não chore, não chore. Por que ele disse não chore? Ele estava dizendo reaja. Ele quer que você reaja. Ele quer que você lute. Ele quer que você enfrente o problema até ele te conceder vitória. Se você não reagir, a única coisa que vai restar será choro e saudade. Vai ficar igual os judeus, sentado na beira do rio da Babilônia, chorando. Lágrimas e lágrimas e lágrimas. Então, meus irmãos, muitos estão vivendo a saudade de um tempo de muita comunhão com Deus. A pessoa já esteve na igreja, teve uma comunhão profunda com Deus, hoje está afastada. Está sentindo saudade de uma vida de comunhão com Deus. Muitos se lembram com saudade o tempo que caminhou com Jesus, hoje já não caminham mais, hoje se sente afastado de Deus. Só ficou a saudade. Só saudade. Saudade de pregar, saudade de cantar no grupo de louvor, saudade de estar em comunhão com os irmãos. Saudade. Só resta saudade. Por isso que Jesus diz: mulher, não chore, reaja. Não fica aí chorando. Seu filho morreu, todo mundo vai morrer um dia. Sepulta e vamos à luta. Reaja. Diga graças a Deus. Os judeus só voltam para Jerusalém depois de 70 anos. Deus determinou 70 anos para ele. Mas você pode começar o teu retorno a Jerusalém hoje. O que é que está te impedindo de viver uma vida de comunhão com Deus? O que é que está te impedindo de fazer esse presente em todos os cultos da igreja? O que é que está te impedindo de ler a Bíblia todos os dias? O que é que está te impedindo de orar? O que é que está te impedindo de ofertar, de dizimar, de se envolver com a obra de Deus? Os judeus só voltam depois de 70 anos, mas se você está afastado de Jerusalém, você pode começar a caminhada de volta hoje. Hoje. Só depende de você sair desse estado de saudade para a realidade de uma vida com Deus. Sair desse estado de saudade para a realidade de uma vida com Deus. Meu irmão, minha irmã, para terminar essa minha homilia, eu quero dizer à igreja que aquele que começou a boa obra na tua vida há de terminá-la. Ele não deixa pela metade. A Bíblia diz: se somos infiéis, ele permanece fiel. Começou a boa obra, vai terminá-la. Senão nós não suportaríamos. Creia nessa verdade. Porque tem hora que a ficha só cai quando a destruição chega. Enquanto não chega a destruição, a ficha não cai. O cara está no erro, e engana a si mesmo, faz de conta que não está, engana a si mesmo, dizendo que não tá no erro. Aí, quando chega a destruição, quando chega as consequências, a ficha cai. Aí são levados para a Babilônia, e só na Babilônia é que eles vão lembrar das maravilhas de Jerusalém. Então não espere para a Babilônia. Não espere sofrer na Babilônia. Esse mundo é Babilônia. Esse mundo é Babilônia. Está aí, ó. Pronto para escravizar quem queira ser escravo. Quer ser escravo do cigarro? Está aí, Babilônia te escraviza. Quer ser escravo da pornografia, da prostituição,
quer ser escravo da desonestidade, quer ser um ladrão. Aí, Babilônia está pronta para te preparar. Ela estende até um tapete vermelho para te receber. Mas se você for, vai sofrer e só vai sentir saudade de Jerusalém. Esse é o recado que o Deus bendito, o Deus Todo-Poderoso, tinha para falar com a igreja nessa manhã de domingo. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito falou à igreja nesta hora.